Regina Próspero é presidente da Associação Vidas Raras desde 2008. O Instituto Vidas Raras é uma entidade civil sem fins lucrativos de âmbito nacional e internacional. Ele visa promover os direitos constitucionais das pessoas acometidas por uma doença rara e que se encontram em situação de vulnerabilidade social. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Você pode acessar através das nossas redes sociais, que está aparecendo agora aí na sua tela. Se de repente você perdeu um programa, se você gostaria de participar, sugerir um tema, uma pergunta, você pode assistir também aos programas já veiculados, tudo através do nosso Facebook, Instagram, como você está vendo agora. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que recebemos Regina Próspero. Ela é presidente da Associação Vidas Raras. Regina, muito obrigado por ter aceito o convite. Prazer estar aqui com você. Eu que agradeço. É um tema bem diferente, né? Quando se fala de doenças raras, as pessoas não têm noção do que é uma doença rara e que ela pode acontecer no seio familiar. Então, trazer esse tema a público é muito bom para que famílias, de repente, que estejam passando por alguma necessidade ou alguma situação parecida, ela possa até saber o que fazer e onde procurar. Eu tenho muito que agradecer. Obrigada. Então, doenças raras. Nós vamos rodar a matéria e daqui a pouquinho a gente volta com a Regina. Doenças raras são aquelas que afetam relativamente poucas pessoas em todo o mundo e que possuem pouco conhecimento científico. São mais difíceis de serem tratadas e também de obter informações sobre elas. São doenças que ainda precisam muito ser estudadas e muitas delas não têm cura. Você sabe o que são doenças raras? Não. Olha, eu acho que doenças raras, elas são doenças que poucas pessoas foram diagnosticadas com, ou que muitas vezes ele não tem um estudo muito em cima disso. São doenças que atingem uma quantidade pequena da população. Que geralmente são doenças que não têm uma cura muito fácil, né? Ou não tem cura. São doenças não muito comuns, né? Conheço algumas, assim, já ouvi falar, não tenho grande conhecimento. E você conhece alguém que tem alguma? Não, eu não conheço. Não conheço. Pessoalmente, não. Pessoalmente, não. A gente só estuda assim na escola, mas é uns casos isolados. Não, de cabeça não lembro nenhuma, não. Já vi casos na televisão de aquelas crianças que têm os ossos de vidro, ou aquelas que a pele é muito seca e precisa ficar na água. Então, Regina, a gente conversava um pouquinho a respeito de doenças raras e do jeito que a saúde pública, né, está no Brasil, está praticamente um caos, né? Sim. Falta tudo, uma falta de estrutura, de atendimento, de medicamento, etc. Se já é difícil para doenças assim, vamos dizer, normais, corriqueiras, né, comuns na sociedade, eu imagino quão é difícil para se tratar ainda de uma doença rara, pouco conhecida, com medicamentos normalmente muito mais caros, difíceis de encontrar. Eu queria que você passasse um pouco dessas informações para nós, para o telespectador, para saber como lidar, que de repente a pessoa tem um caso de uma doença rara em casa, descobriu agora, mas ela está totalmente sem informação. Por onde ela deve começar? Bom, a princípio, as pessoas vão no tal do Google, né? Procurar entender um pouco sobre aquela doença que veio num papel, que foi o que aconteceu comigo, tá? Mas na minha época não tinha o tal do Google nem para me ajudar. E aí você fica totalmente desorientado, como você mesmo falou, sem saber o que fazer e onde procurar. Diante disso, e até por conta da nossa história, dos membros da nossa associação terem passado por isso, nós criamos hoje o Linha Rara. O Linha Rara é uma plataforma de atendimento que conduz o requerente, né, a pessoa que está com problema de informação, para que ela tenha uma peregrinação menor em busca das informações que ela precisa sobre doenças raras. Essa plataforma ela foi criada há 1 ano atrás, no dia 21 de fevereiro, junto com o Hospital das Clínicas de São Paulo. Então, nós temos o suporte do HC de São Paulo para ajudar essas pessoas. O que ela faz? Ela não dá diagnóstico, tá? Mas ela cria caminhos alternativos para que a pessoa possa chegar num diagnóstico mais rápido. Mas quando você diz ela não dá diagnóstico, o primeiro passo seria a família notou ou recebeu a notícia que tem uma doença estranha, uma doença rara com alguém.
Aí ela procura essa associação. É o Isso. primeiro passo. É o primeiro passo. Se ela não tem um médico que ela possa trazer o diagnóstico, porque alguns médicos eles são até bem orientados e eles conduzem o paciente para um médico especialista. Quem é um médico especialista? Geralmente é um geneticista. Tá? Porque ele vai estudar toda aquela situação e determinar que tipo de doença aquela pessoa carrega. Se ela é genética ou não, mas ele vai dar uma luz melhor. Infelizmente, no Brasil hoje nós temos muito poucos geneticistas, nós temos em torno de 240 geneticistas para atender 207 milhões de pessoas, então isso é muito pouco, mas são pessoas totalmente dedicadas no propósito que elas se colocaram a fazer, que é elucidar doenças. São os nossos houses, né? Então, se ela não tem esse médico ali presente, ela vai ter que buscar um canal para ela chegar num diagnóstico mais rápido. Por quê? Geralmente, para você chegar num diagnóstico para uma doença rara, você pode peregrinar de 5 a 10 anos. Algumas doenças não têm esse tempo. Sem saber realmente o mal que está afligindo aquela pessoa. Exato. A medicina não descobre, a pessoa, os parentes, lógico, ficam peregrinando, procurando uma resposta para aquilo. Exato. E às vezes demora de 5 a 10 anos. Sim, e muitas vezes, inclusive, a pessoa é subdiagnosticada. O que é isso? Ela traz um diagnóstico que, na verdade, ela não é o correto. Nós temos um caso de um requerente nosso, uma pessoa muito querida, ela estava tratando de uma doença rara, mas ela não tem aquela doença, ela tem uma outra doença neurodegenerativa e agora ela está investigando. E aí, de repente, você tem que passar para exames de alta complexidade para determinar qual tipo de doença realmente ela tem para que ela seja tratada de forma adequada. Nem sempre existe um tratamento. Tá? Para esse tipo de doença, deve ter só uns 10% delas que são tratadas ou tratáveis. De todas as doenças raras, praticamente 10% é que tem tratamento, tem Sim. como a medicina ajudar em alguma coisa. Sim, existem hoje de 6 a 8 mil doenças raras catalogadas no mundo e é impossível você saber de todas elas. Então, o que a gente faz é tentar melhorar a condição dessa família, desse paciente, até mesmo saber se é uma condição genética, porque ela pode levar para outros membros da família. Então, é interromper esse caminho, é orientar. E caso tenha tratamento, indicar para essa pessoa qual o melhor tratamento, né, seja paliativo ou não, e mostrar para ela qual o caminho ela tem que seguir para ela conseguir esse tratamento de forma mais efetiva. Muitos dos tratamentos são de alto custo, então a pessoa não consegue através da rede pública, ela tem que entrar com... O ponto que eu ia abordar com você agora é esse. A rede pública brasileira, como ela se comporta no caso dessas doenças raras? Encontra-se algum respaldo? É muito difícil? Nós temos uma lei, que é a Portaria 199, que ela foi criada para dar um acolhimento às pessoas com doenças raras no SUS. Ela já tem 4 anos de promulgada, mas infelizmente ela ainda está muito aquém do que nós precisamos. O SUS não tem condições de absorver essas pessoas e mesmo que você tenha uma condição financeira alta, você também não vai conseguir tratar de forma tão efetiva como ela exige. Eu pago o plano de saúde para o meu filho, mas ainda assim eu preciso do SUS. O SUS é o melhor caminho que existe para essas pessoas, mas ele ainda está com uma fila de espera muito alta. Então, e essas pessoas muitas vezes elas não têm esse tempo. Tá? Para quem tem uma doença rara, tempo é fator determinante. Você comentava a respeito do seu filho, que é portador de uma doença rara, até depois eu gostaria que você explicasse. Você falou do plano de saúde também. Como o plano de saúde age numa situação dessa? Porque se é uma doença pré-existente, alguns planos já fazem restrições, fica mais caro. E numa doença rara, então, qual é o comportamento do plano de saúde? Então, eu tenho esse plano de saúde há 15 anos. Eu não omiti nenhuma informação, eu fui bem clara a respeito da doença, ele cumpriu todas as exigências necessárias. Infelizmente, em 2012, eu precisei do plano e eu fui convidada a me retirar do plano porque eu estava dando muito gasto. E eu tive que entrar com uma liminar pedindo a manutenção da minha família no plano e o juiz, na época, deu a liminar a nosso favor. Ela ainda está sendo discutida, mas, infelizmente, o plano de saúde não acolhe uma pessoa com doença rara. Na verdade, ele não quer acolher nenhuma pessoa que dê custo, né? Então, a gente também tem esse problema junto à rede privada. Mas é o que temos para hoje, né? Então, o que a nossa associação também prima em fazer? Ela trabalha efetivamente em políticas públicas para melhorar a condição dessa pessoa a nível legislativo.
é buscar formas de leis que nos acolham. Paralelamente a isso, nós estamos frequentemente nos órgãos do Ministério da Saúde, falando com senadores e deputados para levar esse tema que é tão desconhecido para pessoas que podem ser determinantes nesse acolhimento. Eu queria até, para você exemplificar, né, o caso que ocorreu com você, com a sua família, com o seu filho, para o nosso telespectador, de repente, está passando por um problema parecido, e queria que você desse as etapas. Como vocês primeiro descobriram o problema, qual foi a primeira providência, o que se arrasta até hoje, qual a perspectiva? Meu primeiro filho nasceu em 88, finalzinho de 88. A hipótese diagnóstica de uma doença rara chegou para nós em junho de 89. Infelizmente, naquela época, como eu disse, não tinha informação nenhuma. Hoje já é precário, naquela época quase não existia. Então, nós ficamos peregrinando por muito tempo em busca de um diagnóstico definitivo. Nesse meio tempo, nasceu meu segundo filho, que é o Dudu, que é o que está vivo hoje. O Dudu vai fazer 28 anos. O Nilton, infelizmente, ele seguiu o curso natural da doença e faleceu aos 6 anos. 7 meses depois de chegar ao diagnóstico, ou seja, começou em 89, fechou em 94 porque o exame deles foi para Londres, o Brasil não conseguiu chegar a um diagnóstico. Mas o seu primeiro filho faleceu antes de ter o diagnóstico final, relatando sobre a doença? Não, 7 meses depois que chegou o diagnóstico. Ele faleceu, 7 meses depois. Isso. Mas infelizmente também não tinha nada que pudesse ser feito por ele, não tinha tratamento, não tinha pesquisa, não tinha nada. Então, o que a gente podia fazer era dar uma melhor qualidade de vida para eles dentro da situação. Eu até falo muito hoje que, para mim, eu aprendi que o bom não é você ter quantidade, mas é você investir em qualidade. E é o que nós fizemos com o Dudu, que depois continuou com a saga da doença, e ela cada vez avançando mais, porque a mucopolissacaridose, que é a doença deles, ela é uma doença degenerativa, progressiva, ultra rara e que leva o indivíduo ao óbito, se não tratado, antes dos 10 anos. O Dudu já estava bem sequeladinho, ou seja, ele já estava bem acometido, quando nós ficamos sabendo que estava sendo fabricado alguns medicamentos nos Estados Unidos, e a nossa associação investiu, junto com alguns médicos, apoiou os médicos em trazer pesquisas para o Brasil. E nós fazemos isso até hoje. Então, por conta da nossa luta, em torno de 60 pacientes foram para pesquisa clínica, 60 brasileiros. E eles estão, a maior parte deles estão bem hoje. Então, nós precisamos investir em políticas públicas para trazer mais e mais pesquisas para o Brasil, para que mais e mais brasileiros tenham condições de ter esse benefício antes mesmo que o remédio chegue. E quem sabe até mudar o curso natural de muitas doenças. Não é fácil. O que é, tecnicamente falando, uma doença rara? É uma doença cuja o acometimento acontece em 65 pessoas dentro de um quadro de 100 mil habitantes. Então, nasceram 100 mil pessoas e elas estão vivas. Se essa doença tem 65 pessoas da mesma forma, né, da mesma condição clínica, ela é uma doença rara. Você fala assim, mas são 100 mil para 65, é muito pouco. Por exemplo, mucopolissacaridose, hoje nós temos em torno de 1.000 pessoas no Brasil acometidas. Num quadro de 207 milhões de habitantes. É muito pouco. É muito pouco. E eu acho que isso também é o motivo pelo qual o laboratório não investe em muitos medicamentos, pesquisa, porque o retorno também não é significativo, né? Olha, a gente tem visto hoje uma certa mudança. Os biotecnológicos, eles estão entrando para o mundo todo, não só para doenças raras, mas também como para a oncologia, de uma forma mais abrangente. É claro, num rol de 6 a 8 mil doenças, você ter só 10% sendo tratadas é muito pouco, né? A gente precisa investir em conhecimento e precisa investir também em tratamento. Mas para muitas doenças hoje, eu posso dizer que os laboratórios eles estão vendo esse nicho como um nicho bom de mercado. Então, eles estão trazendo novas perspectivas para essas pessoas com doenças raras. Mas o que nós gostaríamos mesmo é que tivesse um pouco mais próximo da cura, né? Mas mexer com célula-tronco, com terapia gênica ainda é um pouco complicado. Eu acredito que a gente ainda tem que esperar uns 10, 20 anos para que a gente possa ter esse tipo de tratamento no Brasil ou no mundo todo. E a pessoa, às vezes, ela não tem condição financeira de suportar
o tratamento, o custo de medicamento de uma doença rara. Eu sei que existe um plano do governo de medicamento de alto custo, o governo ajuda através do SUS, etc. Mas para essas pessoas que precisam desse medicamento de uma forma contínua, como a pessoa recorre ao SUS? Ela é feita de uma vez só e continua fornecendo? Tem hora que para? A pessoa pode ficar, vamos dizer assim, confiar apenas no SUS? Porque é o que você falou, às vezes o medicamento, ou a demora, ou a paralisação do medicamento pode causar o óbito da pessoa. Sim, sim. Nesse momento mesmo a gente está enfrentando um sério desabastecimento a nível nacional. O Ministério da Saúde não tem feito compras dos medicamentos de alto custo para essas pessoas há 5 meses. Nós tivemos já óbitos nesse caminho, infelizmente, e nós estamos trabalhando em Brasília praticamente toda semana pedindo o restabelecimento dessas compras. Como que acontece? Nós temos alguns tipos de caminhos. São os caminhos dos medicamentos protocolados, que é o que a gente busca em políticas públicas, é fazer com que essas doenças elas sejam incorporadas pelo Sistema Único de Saúde. E aí você, por exemplo, tem um diagnóstico dessa doença e você tem a prescrição do tratamento, porque infelizmente nem todos são eleitos a tratamento, então você vai no posto de saúde de medicamento de alto custo e entra com o seu pedido e dali a 30 dias você recebe o seu medicamento. Quer dizer, o primeiro passo para a pessoa seria esse: uma vez diagnosticada a doença, a pessoa ela se dirige ao SUS, né, nesse departamento, nessa parte de medicamento de alto custo. Isso. E aí ela vai dar entrada no pedido desse medicamento. Isso, ela entra com pedido administrativo, solicitando que ela tenha esse medicamento, esse tratamento, seja ele para o resto da vida ou não. Quando ele é negado pelo SUS, quando ele não está incorporado, quando não existe um protocolo clínico que acolha aquele tratamento na rede pública. Então, essas famílias, geralmente, elas voltam para nós com essa dúvida: o que eu faço agora? Eu pedi o medicamento administrativamente e ele foi negado. Então se o SUS não pode tratar a doença na rede pública, ele também não fornece o medicamento? Não, ele não Porque fornece. de repente a pessoa tem um outro método de tratamento, ou em casa, ou num hospital particular, mas o medicamento, então, ele não é fornecido? Não é fornecido. Aquele tratamento prescrito, se o SUS não tem ele como um medicamento eleito para aquela lista de medicamentos excepcionais, a pessoa não vai ter o remédio. Então, aí a gente orienta a pessoa a procurar um Ministério Público ou um advogado particular da confiança dela e entrar com um pedido via judicialização, que é o que nós não gostamos, mas infelizmente para algumas pessoas não tem outro caminho, porque se ela não fizer isso, ela vai morrer sem tratamento. Porque a doença rara, geralmente ela é progressiva e ela não vai te poupar, ela não vai esperar. Então essa pessoa ela busca de forma judicial esse tratamento. Sempre consegue? Não, às vezes ela não consegue. Às vezes o juiz entende que aquela pessoa viveu muito tempo sem o remédio, ela não precisa daquele tratamento. Aí cabe ao advogado dela ou ao Ministério Público entrar com um recurso pedindo para que aquela pessoa tenha sim o benefício do tratamento. São caminhos árduos, são caminhos de muito espinho e muitas pessoas não conseguem chegar a um tratamento, elas morrem antes, infelizmente. E a pessoa que já procurou, a família nota que existe algo de errado, ela já passou por um médico, por 2, por 3, não conseguiu chegar a um diagnóstico, a medicina ainda não descobriu. Qual é o próximo passo? Porque a pessoa vai tentando, né? Vai tentando. Ela tenta aquilo, não cura, vai no médico, não sei o que é, senão um fala uma coisa, o outro fala outra, mas o medicamento não funciona, não existe evolução, né, na cura da pessoa. O que você orienta essa pessoa a fazer? Nós temos excelentes centros de tratamento, né? Eu acho que em caso dessa dúvida, cabe à família buscar uma segunda opinião, ou até mesmo uma terceira opinião. Os médicos, eles conversam muito entre eles, ainda mais se for, por exemplo, neurogeneticistas, eles sempre se conversam. Como são doenças raras, geralmente quando você encaminha aquele pedido para o médico vai falar: olha, eu já vi esse caso, ele já passou por mim, a gente está estudando. Hoje existem exames de alta complexidade, como exomas, são partes de exomas também, que são mais direcionados para elucidar aquele tipo de doença. Infelizmente, tem algumas doenças que não chegam a um diagnóstico definitivo, mas a maior parte das vezes, grande parte das vezes, a pessoa tem o retorno exatamente daquilo que ela tem, mesmo que seja uma deleção ou uma doença mega ultra rara que só tenha 1 ou 2 casos no mundo. Isso já aconteceu, já chegou para nós. Tá? Às vezes só tem 1, 2 casos no mundo inteiro? Sim.
No Brasil mesmo nós temos um tipo de mucopolissacaridose que só tem 10 pessoas aqui no Brasil. Existem catalogadas 200 pessoas no mundo. Então, quer dizer, é muito pouco, muito pouco. Então, você vai aprendendo com tentativas, erros e acertos. Né? Que foi o que aconteceu até com os meus filhos. Eu falo para o Dudu até hoje, ele vai ser cobaia enquanto ele for vivo. Porque sempre vai existir uma situação nova em que a gente vai se perguntar isso é normal ou não. Então, existe sim. Existem casos em que o próprio médico fala, olha, eu só vi 2 casos no mundo e a gente precisa estudar. Não tem o que fazer. E no rol das doenças raras, qual é a mais comum aqui no Brasil? Nós temos algumas doenças, inclusive, que estão no exame do pezinho, né? Fenilcetonúria, anemia falciforme, biotinoidase, fibrose cística. São doenças que já estão em programas de tratamento e já estão também em programas de triagem neonatal. Ou seja, o seu filho nasce, ele já vai ser triado pelo programa nacional e, vindo uma hipótese diagnóstica, aquela criança já vai ser encaminhada para um centro de referência para que ela não tenha sequelas. Fenilcetonúria, se ela não entrar com tratamento já logo ao nascer, que é toda uma mudança de dieta, ela vai ser sequelada. Esse é o famoso teste do pezinho ali. Sim. A criança nasce, faz aquele furinho ali para coletar o... Isso. Mas o que a gente tem feito enquanto instituição? Nós temos pedido para o governo federal incluir mais 46 doenças no exame do pezinho, que é possível. Isso chama triagem neonatal expandida. Hoje, obrigatoriamente, se triam 6 doenças, mas esse mesmo tipo de exame, com as mesmas 4 gotinhas, elas podem triar até 53 patologias raras. O que facilitaria muito, né? Porque Sim. a pessoa já saberia que tem aquele problema no teste ali, logo depois de ter nascido. Né? Eu vou te dar até um exemplo real. Para algumas mucopolissacaridoses e algumas outras doenças raras também, o indivíduo tem uma chance na vida. É a primeira que ele vai queimar se ele não for triado até os 2 anos. Se ele tiver o exame de pré-natal, já logo ao nascer, que ele venha já com esse diagnóstico, ele pode ser candidato a um transplante de célula tronco hematopoética. Mas isso só pode acontecer se ele for triado até os 2 anos. Passou dali, ele já perdeu essa chance. Aí ou ele vai ser sequelado, ou ele vai ser um indivíduo que vai precisar de um tratamento para o resto da vida, ou até mesmo ele vai a óbito. Então, nós temos pedido encarecidamente para o governo federal incluir todas essas patologias no exame de triagem neonatal, dando a oportunidade para essas pessoas a terem o conhecimento da doença dela logo ao nascer. E assim ter uma oportunidade de vida. Eu queria que pegasse aqui, por favor, não sei se vai dar o foco aqui, esse livro aqui, Compêndio de Doenças Raras. Isso aqui, como você havia dito e a gente conversava aqui, é muito importante se você tiver acesso, se você tem um parente, um amigo, portador de alguma doença rara, seria muito interessante você procurar esse livro aqui, porque ele é um roteiro, né, que você pode seguir, você deve seguir para tanto agilizar como, aqui, né, Compêndio de Doenças Raras, como para te auxiliar no encaminhamento da doença. E o telespectador que gostaria de ter acesso a esse livro, como ele pode fazer? Esse livro ele foi idealizado para profissionais da área de saúde, mas ele também está à disposição de leigos. Só que ele é muito específico, né? Ele é muito técnico. Ele foi construído por várias mãos, tem em torno de 80 especialistas brasileiros que doaram o texto para construir esse livro. São 121 patologias raras aqui. Nós vamos disponibilizar em PDF no nosso site, no www.vidasraras.org.br, para que ele também tenha o acesso. Nós temos já disponibilizado no mesmo site o livro Doenças Raras de A a Z. Nesse outro livro tem 74 patologias raras que estão também condensadas nesse. E a revista Vidas Raras, ela foi idealizada mais para leigos, justamente para mostrar também essa revista cobrir a falha de falta de informação a nível nacional sobre doenças raras. Todas as revistas, todas as publicações nossas estão à disposição no www.vidasraras.org.br em PDF, para que a pessoa tenha acesso e possa ler um pouco, entender um pouco sobre o tema doença rara. E caso ela tenha alguma dúvida, ela está lá com uma hipótese diagnóstica de uma doença rara e ela não sabe o que fazer.
ela pode telefonar para o Linha Rara, que é o 0800 006 7868. Ela vai preencher um pequeno cadastro, até para que a gente possa dar um retorno, e ela vai ter um retorno em 20 dias, mais ou menos, sobre aquele pedido que ela requereu. De local, de elucidação, de médico, o que é uma doença rara. Ela pode formalizar o pedido dela, que ela vai ter a resposta dela por ali, ou, caso ela prefira, ela pode mandar um e-mail para o linharara@raríssimas.org.br. São os canais que nós temos de informação para ajudar essas pessoas que têm alguma dúvida ou alguma hipótese diagnóstica para uma doença rara. Regina, queria mais uma vez agradecer a sua presença, nosso tempo está acabando, e colocar à disposição mais algum recado que você queira passar ao telespectador, alguma coisa que eu não perguntei, fique à vontade. Eu gostaria que eles pudessem entrar no nosso Facebook, né, seguir a nossa página, porque ali a gente coloca todos os dias várias notícias e atualidades sobre doenças raras. É o Instituto Vidas Raras, essa página no Facebook. Nós também temos Instagram, outros canais para que as pessoas tenham mais informação sobre doenças raras. E caso elas tenham alguma sugestão e queiram dar alguma opinião, também estamos fiquem à vontade, né, para poder nos ajudar nesse caminho para ajudar pessoas com doenças raras. Muito obrigado, Regina. Eu que agradeço e fico à disposição. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.